Shalom mais uma vez, meus queridos, que o Eterno vos abençoe. Shem Yeshua HaMashiach. Nós estamos fazendo o nosso programa número 92 do podcast, canal Fábio Pires, excepcionalmente nesse dia 6/1 à tarde, a partir das 18 horas. Nós não realizamos essa manhã, mas nós estamos compensando no mesmo dia, na parte da tarde, não podemos deixar esse trabalho que, em primeiro lugar, é um trabalho para honrar o Eterno, e, em segundo lugar, um trabalho que vem para trazer bênçãos à vida dos irmãos, informações que nós temos certeza que tem ajudado a vidas, que tem ajudado a pessoas, que tem se atido às mensagens que são colocadas aqui, que tem prestado atenção àquilo que os irmãos têm sido beneficiados com mensagens simples, na verdade, mas que têm aí sido bem recebidas por todos. Mensagem número 92, de 6/1 do podcast canal Fábio Pires, com o tema 1 Tessalonicenses 5:21. Então você que está acompanhando aqui a nossa programação do podcast que começou desde o dia 13/7, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando pela primeira vez, que não tinha ouvido o nosso trabalho, esse é um trabalho de áudio, na verdade, que tem como base a teshuvá, a restauração, retorno às raízes hebraicas. Seja você também bem recebido no nosso canal, e você pode acompanhar as outras mensagens desde, repito, o dia 3/7, através do playlist do nosso canal, do canal Fábio Pires. Você pode também acompanhar os nossos vídeos do programa As Vozes da Teshuvá, que nós realizamos no ano de 2018. São 13 programas, tem um 14º guardadinho, mas são 13 programas que, na verdade, foram gravados especialmente para o seu conhecimento. São vídeos de ótima qualidade, por sinal, e que tiveram a competência do nosso irmão Francisco Yosef, quando nós fizemos essa gravação lá num estúdio especial em São Paulo, capital. Você pode nos encontrar nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram, em @fabio73book, no nosso centro de estudos, que está voltando esse mês, permitindo o Eterno com estudos, a partir dos 2 módulos que já existem, @CEET-Derech-Zahav. Na página @Relacionamentos da Torá, onde nós falamos apenas sobre relacionamentos conjugais, matrimoniais, relacionamentos familiares, relacionamentos entre pais e filhos. Página no Instagram, @Relacionamentos da Torá. E a nossa mais nova página, nossa página remodelada, @Lições de Vida, também do Centro de Estudos Derech Zahav. Você pode nos encontrar lá na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá, também no Instagram. Às 19 horas teremos, hoje, dia 6/1, às 19 horas teremos uma live com o Moré Tiago Matos, que é o meu professor de hebraico, meu Moré de hebraico, eu chamo carinhosamente de Yaakov Matos, onde eu vou apresentar algumas obras. Nós vamos falar de 2 livros hoje fundamentais: a famosa Torá Azul da editora Sefer, e a Torá Viva, anotada, redigida por Aryeh Kaplan, da editora Mayanot. Então, as 2 editoras, tanto a Sefer quanto a Mayanot, as maiores editoras de material judaico no Brasil. Você pode também nos acompanhar pelo Twitter, com mensagens de reflexões diárias, @Fabio73b, pelo Twitter. Você quer nos escrever um e-mail? Tem alguma dúvida? Como já tenho respondi alguns e-mails hoje, inclusive. Escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Dúvidas, esclarecimentos. Você pode participar conosco através desse ambiente também. Caso você deseje participar dos nossos grupos de estudos no WhatsApp ou no Telegram, você pode nos escrever um e-mail para fabio73b@gmail.com. Agradecemos aos irmãos que estão também trazendo mensagens para nós.
e aqueles que também estão nos acompanhando, que não estão se manifestando. Que o Eterno vos abençoe. E esse programa tem aí tem um quê de especial, porque nós vamos falar sobre um tema muito importante que está marcado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 21. Então você que tem acompanhado os nossos estudos, nós estamos na segunda, dia 4, na terça, dia 5, e tem acompanhado hoje, você vai fazer essa ponte, né, essa ponte de ligação entre os nossos estudos, e tentar trabalhar da melhor forma possível. A gente sempre diz para as pessoas terem uma Bíblia ao lado. Ok, irmãos? Importantíssimo, tenham esse costume. Eu, como professor e como detentor desse canal, tenho toda a liberdade, de repente, de falar e pegar no pé das pessoas, né? Eu sou um instrutor também, nossa função é essa. Leitura das Escrituras, fundamental. Eu já fiz a minha hoje, vou continuar fazendo. Leitura das Escrituras, leitura da Torá, em primeiro lugar, os 5 primeiros livros, leitura do Tanar, chamado de Antigo Testamento, erroneamente, leitura da Brit Hadashah, chamado de Novo Testamento, também de uma maneira errônea, Aliança Renovada. Não há como, irmãos, nós sobrevivermos espiritualmente se não fazermos uma leitura diária. E em fazendo essa leitura diária, nós estamos desenvolvendo uma consciência de submissão para com o Eterno. Então, ter submissão para com o Eterno também é fazer a leitura das Escrituras. Então, Ebrit Hadashah. Então, você atente-se a isso. Nós estamos chegando no final dos tempos, não sabemos quantos anos nós temos. Teremos mais 3, mais 4, mais 5 anos. Nós estamos com o compromisso de nos aprimorar e aprimorar conceitos. Nesse podcast nós trabalhamos basicamente com conceitos. Aqui você tem acesso também ao conhecimento, a um conhecimento novo, mas sempre voltar para o conceito. Que conceito? Hoje nós vamos analisar um conceito de comparar o que nós recebemos com as Escrituras. Nós falamos sobre a disciplina, já falamos sobre a motivação, já falamos sobre o desânimo, já falamos sobre a fé. Analisamos contextos históricos também. Nós vamos voltar a esses contextos. Muito importante falarmos sobre isso. Então você vai ter aqui uma mensagem para que você possa fazer teshuvá, retorno, de acordo com Jeremias, capítulo 6, versos 10 a 19, Yirmiyahu 6, versos 10 a 19. Fundamental que isso aconteça. Agradecemos mais uma vez os irmãos que estão se manifestando. Muito bom receber, né, os irmãos aqui, sabendo que nós sempre temos uma oportunidade de falar ao coração de todos vocês. Nós sempre temos uma oportunidade de trabalhar da melhor forma possível numa mensagem que possa agradar aos irmãos. O que foi a carta de 1 Tessalonicenses, escrita e redigida por Shaul HaShaliach? Vamos ver um pouquinho, então, sobre essas circunstâncias em que esta carta foi escrita. Primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, a primeira epístola aos Tessalonicenses, geralmente referida apenas como 1 a Tessalonicenses, é o 13º livro do Novo Testamento da Bíblia. 13º livro da Brit Hadashah, isto é, Aliança Renovada. Foi a primeira carta que Shaul HaShaliach, com o apoio de Sila e Timóteo, redigiu aos cristãos da cidade de Tessalônica, ou Tessaloniki, na Grécia, na época pertencente à província da Macedônia, no Império Romano. De acordo com a maioria dos eruditos teólogos, ela foi a segunda epístola escrita pelo apóstolo, porque Gálatas teria sido a primeira. Bom, vamos lá. O primeiro verso é a saudação que Shaul HaShaliach concede à congregação de Tessalônica. Tá? Não vamos aqui chamar, na verdade, de igreja, porque o nome igreja, na verdade, não é correto. Quando eu falei redigiu aos cristãos da cidade, redigiu aos messiânicos da cidade de Tessalônica, tá? Fossem eles judeus messiânicos ou não judeus tradicionais, também messiânicos. Bem, o verso 2, de 2 a 10, são os motivos da gratidão e da ação de graças. Capítulo 2, versos de 1 a 12, a
pregação, a prédica de Shaul. Capítulo 2, versos 13 a 16, os tessalonicenses sofrem perseguição. Perseguição por causa da palavra de Yeshua, do testemunho de Yeshua. Versículos 17 a 20, Shaul se interessa por eles. Muito interessante. Shaul se interessa pela causa dos tessalonicenses. Capítulo 3, versículos de 1 a 10, Shaul envia-lhes Timóteo para trazer as boas novas aos tessalonicenses. E versículos de 11 a 13, a oração, a tefilá de Shaul por essas pessoas. Capítulo 4, versos de 1 a 8, a exortação à santidade. Fundamental trazer isso nos dias de hoje, porque nós estamos aí carecendo de santidade. E o próprio livro do Adin Evan Israel, Teshuvah, um guia para o judeu recém-praticante, ele fala que quando nós praticamos a santidade, nós estamos sujeitos a cair, a errar. Todos nós estamos, né, sujeitos a isso. Mas quando aquele que está numa linha definida da busca pela santidade, mesmo que ele caia, ele ou ela, mesmo que essa pessoa caia, ela volta de maneira muito mais rápida, de maneira com muito mais afinco com o objetivo de se fazer Teshuvah. Como se aquela queda desse um vigor para a pessoa. Então, nós até comentamos sobre isso, né? Inclusive, porque quando nós estamos numa ascendência na escala, né, nós estamos fazendo um projeto, produzindo algo, estamos subindo, a nossa produção está ascendendo. Se nós falhamos e erramos, quando nós voltamos com muito mais força. Isso daí já é basicamente comentado, acho que inclusive pela ciência sobre isso, né? Claro, há pessoas que caem não voltam, né, ou demoram muito para voltar, tá, irmãos? Mas o que nós queremos dizer é que quando você está já num âmago, num ímpeto de cumprir a palavra do Eterno, mesmo que você caia, o Eterno te levanta e você volta, e você vem muito mais rápido. Eu posso dizer a mesma coisa sobre mim, tá, irmãos? De que o Eterno tenha me ajudado e o Eterno tem me capacitado imensamente para que a sua palavra ela possa estar fincada nos nossos corações. Não sou perfeito, ninguém é. Nós cometemos erros a partir do pensamento, nós deslizamos com as nossas palavras. Só que existe uma diferença, né? Daquele que está buscando a santidade, buscando a teshuvah, e daquele que é pecador contumaz. O pecador contumaz, ele está acostumado a pecar, tá, irmãos? Isso é muito complicado. Então nós precisamos nos livrar dos pecados, nos livrar daquilo que pode nos fazer, nos transformar como pecadores contumazes, aqueles que pecam sem se dar conta. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum também no meio da teshuvah. Perfeito. Então, continuando, capítulo 4, né? Então, dos versos 1 a 8, a exortação à santidade. Dos versos 9 a 10, a exortação ao amor fraternal. E dos versos 13 a 18, acerca da ressurreição dos mortos e da vinda de Yeshua. Lembrando que os judeus acreditam, até hoje, na ressurreição dos mortos. Isso é uma base fundamental para o judaísmo. Quem não acredita são os saduceus. Não criam nisso. Tá? Então isso é muito complicado, porque essa é uma premissa básica da nossa crença. No capítulo 5, versos de 1 a 11, o tempo em que Yeshua há de voltar é desconhecido. Então existe o quê? Uma necessidade de vigilância. Já naquela época, nós estamos falando de 40 anos depois da morte de Yeshua, irmãos, já existia uma necessidade de vigilância, das pessoas estarem atentas. Irmãos, o Eterno requer que nós estejamos atentos hoje. É fundamental. Nós sabemos que há problemas, nós sabemos que agora está ocorrendo um problema lá nos Estados Unidos, mas, irmãos, por favor, vamos focar na palavra do Eterno. É isso que nós temos que fazer. O Eterno quer que nós foquemos na sua palavra. O Eterno não quer que percamos a esperança. Nós temos uma série de problemas aí obtusos, tenebrosos. Não sabemos se amanhã nós vamos viver, se como nós estaremos daqui a 6 meses, mas independente de qualquer coisa, Yeshua disse: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Porque ele diz que
teríamos muitas aflições. Então não vamos nos deixar afligir pelas aflições. Vamos focar na palavra do Eterno. Você está angustiado agora? Ore. Você está muito preocupado com alguma coisa? Ore, peça ao Eterno, peça alguém para orar por você. Isso é muito, muito, muito importante. Você está com algum problema, de repente, financeiro do seu trabalho. Irmão, jejue, peça ao Eterno por consolo da alma. Ele traz, porque Ele próprio é o Consolador. Isso é muito sensível para que a gente fale, porque quando Yeshua ascendeu, o Consolador se estabeleceu na face da terra. Então o Eterno requer que nós estejamos preparados, bem preparados, como nós falamos ontem, irmãos. Nós falamos sobre o desânimo. Acompanhem a mensagem 91 que nós falamos ontem. Então, nós não podemos ficar desanimados. Então é o que eu conclamo aos irmãos para que vós estejais aí firmes na palavra do Eterno. E no capítulo 5, continuando, versículos de 12 a 24, diversos preceitos, 25 a 27, saudação final, e no 28, a bênção final que ele faz para todos os tessalonicenses. Qual o contexto histórico dessa carta? Bem, na segunda viagem missionária, Shaul, Sila e Timóteo chegam pela primeira vez a Tessalônica, após passarem por Filipos. No período em que ficaram na cidade, Shaul pregou na sinagoga, templo principal dos judeus, onde converteram um grande número de gregos ao testemunho de Yeshua, lançando as fundações de uma das mais marcantes congregações da época. Então, aonde que Shaul ia? Você pode falar isso para o teu amigo teólogo cristão, ele ia sempre para a sinagoga, não existia igreja de pedra, de templo de pedra, existia sinagoga, kahal, ou Beit Knesset, e isso é fundamental nós falarmos também. Por quê? Porque isso está ligado totalmente ao contexto original da época. Então, Shaul não ia para uma igreja conhecida, né? Shaul não ia para um local um templo de pedra, com pessoas orando, e com um pastor. Não, ele ia para uma sinagoga, porque era o contexto na época, né? Agradecemos os queridos irmãos que estão aqui também se manifestando. Baruch Hashem por vossas vidas, irmãos. Muito obrigado mesmo. Que o Eterno vos abençoe em dobro aquilo que os irmãos desejam para nós. Baruch Hashem pelos queridos irmãos, que eu os conheço, inclusive, nós nos encontramos todos os Shabbatot. Isso é muito importante. E, em sendo assim, ele manifestava a palavra para essas pessoas. Mas eles permaneceram em Tessalônica por um curto período de tempo, pois os judeus, movidos de inveja, como está marcado em Atos capítulo 17, verso 5, revoltaram a cidade e iniciaram então o quê? Uma perseguição contra Shaul, acusando-o de traição a César. Shaul e Silas são então obrigados a fugir na mesma noite para Bereia, onde houve muitas conversões, atraindo novamente a atenção de judeus lá de Tessalônica que seguiram para a Bereia para incitar a população. Irmãos, infelizmente, eles eram perseguidos pelos judeus. A verdade é essa. Eles eram perseguidos, e sendo judeus, eram perseguidos pelos judeus que odiavam, que detestavam o testemunho de Machia. Esse é o grande problema. Tá? Então, se nós temos esse conceito, irmãos, de que a palavra ela era pregada, mas ela incitava o ódio dos judeus, nós temos a perfeita condição de que Yeshua disse que nós seríamos odiados por causa do seu nome, já naquela época, não é? E hoje não é diferente, né? Mesmo pelos religiosos, odiados pelos judeus normativos, sim, odiados por outros de outras religiões, odiados por aqueles das religiões chamadas de religião da paz, né? Cujo profeta também de paz não tinha absolutamente nada, porque eles matavam muitas pessoas que não se convertiam à religião deles. E nós costumamos dizer que hoje é basicamente a mesma coisa, mas naquela época, vamos dizer assim,
com a disseminação do nome de Yeshua HaMashiach, as coisas estavam ficando muito tensas. Sempre foram. Shaul foi obrigado a separar deles, e por mal foi levado a Atenas, e estando nessa cidade, não demorou muito até que Timóteo se juntasse a ele, mas logo Timóteo foi enviado de volta a Tessalônica para obter notícias da congregação, aí sim, da congregação que foi fundada naquela cidade. Quando Shaul foi lá pela primeira vez, não havia congregação messiânica ou nazarena, vamos colocar assim. Ele foi pregar aonde? Na sinagoga. E depois, já voltando Timóteo, já havia uma congregação, uma kahal, e não uma igreja. Havia uma kahal fundada lá. Eu sei que há muitos irmãos que defendem o grego, que vão falar sobre eclésia, mas não era eclésia, não era nos moldes cristãos, não existia este conceito. E eu falo aqui, na verdade, com provas contextuais, porque nós temos provas contextuais a respeito disso. Vamos lá, os serviços, os cultos eram feitos de uma maneira judaica. Isto é muito importante, e esses serviços eram administrados por lideranças judaicas, não eram lideranças gentílicas. Isto é importante de ser colocado. Todas as congregações que não eram congregações católicas, como um famoso padre, inclusive, colocou que todas as congregações formadas pelo apóstolo Paulo eram congregações católicas. Isso não é verdade, isso nunca correspondeu à verdade. Shaul, um homem, um judeu da tribo de Benjamim, como ele mesmo coloca, fiel servidor do Eterno através do cumprimento da Torá. Então, havia uma cerimônia judaica, uma cerimônia israelita no local. Esta é a verdade, este é o ponto. Então, não podemos aí deixar de enfatizar isso, porque, na verdade, irmãos, tudo aquilo que a ICAR quer é deturpar, fazer com que aquelas congregações fossem congregações cristãs. Shaul nunca foi cristão. Esse é o ponto. E o cristianismo em si, em definição, formado por Flávio Constantino e com um martelo batido, consolidado pelo imperador Teodósio, tempos depois, aí sim se fundou com uma religião, da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas não havia esse conceito dentro da pregação de Shaul, que pregava assim para gentios, mas todos sabiam que ele era um judeu. E respondendo também aquilo que nós comentamos, em primeiro lugar, ele ia para uma congregação judaica, isto é, uma sinagoga. O tema que nós vamos abordar, que nós vamos colocar aqui com 1 Tessalonicenses 5:21, vem desde o 16. Então, se você tem a sua Bíblia aberta, 1 Tessalonicenses 5:16, vamos fazer a nossa brachá fundamental, que a gente faça a nossa bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kameshenu, go alenu moshenu kapohatenu va'adonenu, ve'et sifrei brahit hehadasha le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. 1 Tessalonicenses 5:16, já temos. Vamos para o 15, vamos voltar um verso. 1 Tessalonicenses 5:15, perdão, irmãos. Cuidem para que ninguém pague o mal com o mal. Isso é um tremendo conselho de Shaul para os de Tessalônica. Ao contrário, sempre tentem fazer o bem às outras pessoas, na verdade, a todos. Não pagar o mal com o mal. Isto é, não responder com o mal às provocações, às tentações e às ameaças que as pessoas recebiam, pois elas eram perseguidas. Então, também não é a nossa função fazer isso. Não é a nossa função pagar o mal a um parente que nos desafia, ou que nos calunia, ou um parente que nos trata mal, ou uma pessoa que nos trata com desdém. Não é da nossa função fazer isso, irmãos. Não é correto nós trabalharmos com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque isso não agrada o coração do Eterno. Isso faz com que nós, em pagando mal com o mesmo mal, nós sejamos iguais à pessoa. Como nós teremos uma razão de trabalhar uma justificativa perante o Eterno,
se nós pagamos, se nós retribuímos o mal com a mesma atitude mal. A isso nós chamamos de vingança. Isso é terrível. E há muitas pessoas que não se acordaram, não estão se atendo a isso. Há lideranças religiosas que fazem isso. Há pessoas, né, que tiram a vida de outras pessoas, inclusive, se esquecendo, na verdade, de que a palavra do Eterno ela é santa, perfeita e agradável, que nós temos a obrigação de cumpri-la. É a nossa função pelo nosso testemunho. Ao contrário, sempre tentem fazer o bem às outras pessoas, na verdade a todos. Então, não deve haver acepção, distinção de pessoas para se fazer o bem. 16, verso 16. Alegrem-se sempre. Então, vem em oposto àquilo que nós falamos da parte da desmotivação ontem. Aqui o Shaul diz para que as pessoas, para que os tessalonicenses se alegrassem sempre. Orem com regularidade. É o que nós temos falado sempre aqui também. Nós não estamos orando com regularidade. As pessoas não estão se dedicando à oração com regularidade. Querem uma receita, irmãos? Vamos lá, vamos ser práticos. Você fez um trabalho, 1 hora e meia, trabalhou secularmente, ou você limpou a sua casa, ou você ajudou o seu filho em alguma coisa, ou você saiu, voltou do supermercado. Irmão, 5 minutos para fazer uma oração. Isso chama-se ter uma vida prática, Ritefilot. Os judeus cansam de falar isso. Recentemente eu soube que o Rav Dror, que é um judeu normativo, ele tem uns programas fantásticos, né? Ele tem um PO longuíssimo, muito triplo dos meus PO. Ele disse: o judeu precisa estar fundamentalmente em constante oração, principalmente nesses tempos agora. É o nosso compromisso. Muitas das vezes nós fazemos trabalhos tão interessantes nos grupos de WhatsApp e as pessoas saem. Se elas saem é porque aquilo não é interessante para elas. Porque lá contém orações, tefilot, textos sobre as parashiot, estudos, um nível de aprendizado. Eu estou falando isso pelo menos nos nossos 2 grupos que nós administramos: Estudos Origens Hebraicas no WhatsApp e no Telegram, e o grupo Estudos do Judaísmo 2 para pessoas que estão mais experimentadas na Teshuvah. Então, se aquilo não é interessante para elas, o que vai ser interessante para a pessoa, irmãos? Como eu sempre falo, ouvir música 5, 6 horas seguidas? Uma balada à noite regada a cerveja? Opa, uma ida ao restaurante para se passar 4, 5, 6 horas com os amigos, as pessoas passam. Com parentes, as reuniões familiares de todo domingo, opa, isso não falta. Mas é a nossa obrigação, irmãos. Por que somos tão obstinados a não fazer a vontade do Eterno? Verso 17, orem com regularidade. É esse o grande conselho de Shaul. E é isso o grande conselho para você, em primeiro lugar, para mim, mas principalmente para você que está ouvindo essa mensagem. Em tudo dei graças, pois é isso o que Adonai deseja de vocês que estão unidos ao Messias Yeshua. Como é que está o teu nível de murmuração, de reclamação? Será que você não está reclamando demais de prato cheio, ou de boca cheia, ou de barriga cheia? E mesmo se não estivesse, vocês sabiam, irmãos, que é um pecado muito grave a reclamação, a murmuração? Porque foi por isso que os nossos pais foram mortos no deserto. Murmuraram, reclamaram constantemente. E eu conheço pessoas que até convivem próximos a mim, que vivem extremamente chateados, aborrecidos. Irmãos, é incrível. Eu peço perdão pelo que eu vou falar agora. As pessoas não acreditam, irmãos. As pessoas não acreditam que nós seremos julgados pelos mínimos detalhes perante o Eterno, a cada pensamento nosso, a cada atitude pequena, média ou grande, a cada palavra falada, a cada palavra de bênção, a cada palavra de maldição, inclusive um palavrão é uma palavra de maldição terrível.
Bendito seja o Eterno que nos livre de tudo isso. Então o que nós precisamos fazer? Uma profunda reflexão sobre nós mesmos. Nós precisamos orar com regularidade e dar graças em todas as coisas. O bom servo é aquele que reconhece o trabalho do seu Senhor. E nesse caso, o nosso Senhor é o Eterno. E o nosso mestre, o nosso rabino maior, Rei Yeshua. Nos mantermos íntegros e inculpáveis para a vinda de Yeshua HaMashiach. Vamos voltar no 19. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as mensagens inspiradas. Agora que sim, o tema do nosso estudo. Testem todas as coisas, fiquem com o que for bom. Que nas Bíblias cristãs nós temos examinai tudo, retende bem. Isso é muito simples, irmãos. Por isso que eu digo e defendo muito a Bíblia do Dr. David Stern, a Bíblia Judaica Completa. Por que eu defendo esta Bíblia? E vocês vão entender. Porque ela traz, na verdade, o conceito original do texto que você estava acostumado a ouvir. E o cristianismo ele está acostumado a retirar as frases e fazer as frases como amuletos. Então essa frase é um grande amuleto dentro do cristianismo. Examinai tudo, retende bem. Examinai o quê? E reter o quê? E aqui Shel Rochali está falando sobre as manifestações do Espírito, irmãos. Examinai o quê? As manifestações espirituais. Retém aquilo que estiver correto. Retende o que for bom. Bom em relação a quê? Bom em relação às Escrituras. Então toda mensagem que você for receber, e o contexto da carta de 1 Tessalonicenses, são os conselhos aos Tessalonicenses, baseado nos conceitos que eram dados aos bereanos, baseado nas perseguições que eles sofreram em Bereia, por parte dos judeus. Os bereanos eram homens e mulheres, né? Mas os homens, pessoas firmes, pessoas que trabalhavam a mensagem, e tudo que Shaul falava, eles verificavam nas Escrituras. Isso é reter o que é bom. Mas as pessoas não explicam isso, elas não tratam isso. Testem todas as coisas, diz a tradução mais apurada da Bíblia Judaica Completa. Por isso nós recomendamos esta Bíblia, porque foi feita por um erudito, irmãos. Me perdoem, não por pessoas que não têm, às vezes, o conhecimento do português. Você vai fazer uma Bíblia, você tem que conhecer muito português. Eu sou professor há 31 anos, irmãos. Falo 5 idiomas e estudo hebraico, 6º. Eu não tenho competência para fazer uma Bíblia. E eu vou bater nessa tecla. Porque fazer Bíblia, manufaturar, trabalhar com crítica textual é algo muito sério. Muitíssimo sério, irmãos. Produzir uma tradução não é só você mudar os nomes. Ah, vou mudar o nome pagão e colocar. Não é isso, irmãos. Trabalhar com crítica textual, você precisa saber muito da tua língua materna, ter estudado muito. E o Dr. David Stern é um erudito, é um judeu, ele fala idiomas, ele trabalhou, ele é professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Não tem até muito a ver com o tema que nós estamos falando, mas eu foco nisso. Respeito, inclusive, os irmãos que trabalham com outras Bíblias, mas não são da mesma qualidade que a Bíblia de Estudos, chamada Bíblia Judaica Completa. Eu ia falar a Bíblia de Estudos de Genebra, que é uma outra excelente Bíblia também, mas está no mundo cristão. Bíblia Judaica Completa, editora Vida, do Dr. David Stern. Só a abertura dessa Bíblia, irmãos, vale a compra. Repito, não é propaganda de Bíblia, não. Nós estamos falando da Bíblia porque a versão dela é extremamente importante para a tua compreensão. Então, essa versão vai fazer que você entenda o famoso
Examinai tudo, retende o bem, para você poder entender. Testem todas as coisas, fiquem com o que for bom, mantenham-se distantes de toda forma do mal. É o complemento. Significa a manifestação espiritual que você vir. Se aquela manifestação tem a ver com as escrituras, com aquilo que foi falado pelas escrituras, Baruch Hashem. Se não for, por isso nós temos que ficar muito alertas com relação a todas as chamadas revelações, onde o Eterno opera. Claro que sim. O Eterno opera em quem Ele quiser, irmãos. E eu creio no dom da Ruach HaKodesh, no dom de línguas. É a segunda vez que eu falo sobre isso e falo numa boa, tranquilamente aqui. E creio na manifestação que o Eterno dá nas suas revelações para aqueles que Ele bem deseja. Eu não sou o Eterno. Quem decide se manifestar é Ele. Se a pessoa come carne de porco, não. Se a pessoa segue a Torá ou não. Irmão, isso é algo do Eterno. Quem sou eu para fazer este julgamento? Repito. Quem sou eu? E respondo, ninguém. Então nós não somos ninguém para fazer esse julgamento. Por que o Eterno revelou algo para uma pessoa e não revelou para outra que tem uma vida mais segundo o parâmetro da Torá? Não sei, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande El Elyon, então é Ele que vai decidir se vai revelar para você e não para mim, ou vice-versa. Compreende como é a coisa? Então existia isso também dentro da congregação de Tessalônica. 23, continuando, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que o Elohim de Shalom os torne totalmente kadosh, santos, que o seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e inculpáveis para a vinda de Mashiach e Yeshua. Aquele que os chamou é fiel e ele o fará. Agora sim, primeira grande reflexão, se bem que fizemos outras reflexões nesse trabalho que eu gostaria de fazer com os irmãos. Agradecemos os irmãos que estão aqui conosco, irmãos especiais que estão acompanhando esse podcast. Os irmãos podem se manifestar em vossos chats. Muito obrigado, irmãos. Estamos apresentando aqui na tela. No podcast nós não falamos os nomes dos irmãos, apenas apresentamos nas lives especiais, sim. Que acontecem às segundas-feiras. Muito obrigado aos irmãos que estão se manifestando. Baruch Hashem por vossas vidas. Então o que nós temos, irmãos, como grande reflexão? Como estão as nossas vidas perante ao Eterno hoje? Se Mashiach Yeshua retornasse amanhã às 16 horas. E nos pegasse como um ladrão. Porque o próprio Shalom Hashaliach nos coloca aqui que o Elohim de Shalom nos torne totalmente Kadosh, ou Kedushim, santos. Que seu espírito, Ruach, alma, Nefesh, e corpo sejam mantidos íntegros e inculpáveis. Nós temos duas características: integridade com o Eterno e inculpabilidade. Não se pode achar culpa em nós. Para a vinda de nosso Adon Yeshua HaMashiach, aquele que os chamou é fiel e ele o fará. Se criou muito no sistema anterior que nós viemos, é importante falar isso, porque Teshuvah é justamente repassar essa diferença de que o Eterno fará tudo isso. O Eterno vai me limpar, o Eterno vai me redimir, o Eterno vai me tornar íntegro e o Eterno vai me tornar inculpável. Irmãos, muitas características o Eterno espera que você faça, que você lute para tê-las. Portanto, se eu tenho que estar íntegro perante a presença do Eterno, que esta integridade seja construída por mim, e para que eu ofereça isso para o Eterno. Se eu tenho que me achar inculpável perante ao Eterno, eu preciso tratar esta inculpabilidade na minha vida. Eu preciso me tornar uma pessoa que não dê motivos para o Eterno se desagradar de mim. Irmãos, vamos acordar para a realidade de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Nós falamos isso ontem, inclusive.
a nossa principal característica, o compromisso com o Eterno em sermos inculpáveis, uma das principais características. Então eu acharia melhor, mais uma vez eu conclamo os irmãos, a mim primeiro, que parássemos hoje por 20 minutos ou meia hora, fizéssemos uma oração muitíssimo sincera, pedíssemos ao Eterno que nos perdoasse pelos nossos pecados. E nós temos esse compromisso hoje, irmãos. E nós temos esse trabalho a ser feito. Muito obrigado pela presença dos irmãos, queridos irmãos que estão aqui participando conosco. E nós somos responsáveis por nós mesmos em primeiro lugar. Para quê? Para que possamos dar frutos, e o principal deles é o fruto do arrependimento, para que possamos nos achar indesculpáveis, íntegros, idôneos perante o Eterno. É isso que nós precisamos. E para isso devemos fazer um esforço enorme. Enorme. E se cairmos, teremos o sangue de Yeshua para fazermos a expiação dos nossos pecados. É isso que nós precisamos entender. O Eterno não nos dará tudo de graça, irmãos. Tudo se exige, se requer um grande esforço. Porque seremos cobrados naquele grande dia. E se nós seremos cobrados naquele grande dia, grande é a nossa responsabilidade hoje, dia 6/1, e a responsabilidade em primeiro lugar daquele que está falando a voz. Irmãos, continuem orando por nós. Ele clama. Imagine a situação de Shaul, irmãos. Ele não era ajudado fisicamente, materialmente pelas pessoas. E poucos oravam por ele. Porque se todos orassem por ele, fariam eles a obrigação, porque nós temos a obrigação de orar uns pelos outros. Cumprimentem todos os irmãos com o ósculo santo, um beijo santo. Eu os incumbo no Senhor de ler esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Adon, nosso Senhor, Yeshua, o Mashiach, seja com vocês. A graça, a misericórdia, porque Ele nos proporciona a misericórdia por causa dos nossos pecados. Foi através do sacrifício dEle que nós obtemos essa misericórdia. As pessoas não dão o devido valor. Então, nos tornar inculpáveis e íntegros perante ao Eterno. E isso tem muito a ver com estarmos imaculados perante o Eterno. E sinto muito em dizer, grandes são as nossas máculas perante a Hakadosh Baruch Hu. E todos nós temos esse compromisso de nos apresentar imaculados perante o Eterno. Pode haver emocionalismo, pode haver uma boa memória para decorar versos bíblicos, pode haver uma grande facilidade na teologia, o seu conhecimento, o seu estudo pode ser fabuloso. Você pode ter sido um aluno de destaque. Você, como se diz, sabe a Bíblia de cabo a rabo, de A a Z. Você pode ser uma pessoa eloquente, uma pessoa de destaque. Pode ser um grande conhecedor e um grande transmissor do conhecimento do Eterno. Nada disso vai fazer com que você tenha respaldo perante o Eterno se você não estiver inculpável, íntegro e imaculado perante a Hakadosh Baruch Hu. Bendito, exaltado seja o seu nome, Todarabah Hashem. Que o Eterno perdoe os meus pecados, porque são muitos perante a Ele. Que o Eterno perdoe os nossos pecados, porque são muitos perante a Ele, que causam tristeza. Inclusive, Shaul falava constantemente sobre isso, no perdão, no arrependimento, em estarmos santos perante a Ele.
testem todas as coisas, fiquem com o que for bom, saibam diferenciar e discernir todas as mensagens que são passadas para vós. Também se aplica a isso, seja em estudos, seja em leitura de obras, seja naquilo que um irmão pode falar para ti. Quanto mais estivermos íntegros na presença do Eterno, mais a nossa mensagem será impactante. Nós não faremos absolutamente nada. Quem fará é a Ruach HaKodesh, que age sobre as nossas vidas. Porque você pode falar um verso, um versículo, e aquilo cair como um bálsamo na vida de uma pessoa que está necessitada. É Ele que atua, não é você. Não sou eu que atuo, e nenhuma outra pessoa, nenhum outro distinto e amado irmão que faz trabalhos fantásticos, inclusive excelentes dentro dos nossos vídeos de estudos aqui do YouTube, mas a operação da Ruach HaKodesh que pode agir em nós caso estejamos inculpáveis e íntegros perante a presença dele. Quem decide isso é o Eterno, não somos nós. Estamos chegando ao final desta mensagem, foi uma mensagem hoje média, nós temos um compromisso inclusive, mensagem número 92, de 6/1 do podcast Canal Fábio Pires, 1 a Tessalonicenses 5, verso 21, mas abrangemos desde o 15 até o 28. Receber a doutrina e fazer a análise, discernir os espíritos, peça isso ao Eterno quando você estiver orando, que Ele te dê discernimento. Peça ao Eterno para te dar discernimento dessa palavra que você escuta através deste canal. Coloque as pessoas à prova. Podem me colocar à prova também, inclusive. O Eterno é a melhor pessoa que pode falar sobre mim mesmo. Bendito e exaltado seja o seu nome. E que o Eterno nos corrija sempre. Que o Eterno faça de nós, nos faça moldáveis, busquemos ser moldáveis. Que o Eterno, se Ele for mexer nós que somos os vasos, nós comentamos sobre isso recentemente, você quer ser mexido como vaso, mas você diz que dói. Mas é para doer mesmo, né, irmãos? A dor, o sofrimento, ele capacita as pessoas a chegar a níveis muito mais altos, espiritualmente falando. Encontre-nos nas redes sociais, no Instagram, deixamos os endereços. Encontre-nos também na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá no Instagram. Encontre-nos no Twitter, em @Fábio73B. Temos mensagens diárias lá de reflexão. Se você quiser deixar uma mensagem no nosso e-mail, também deixamos aqui, fabio73b@gmail.com. Se você desejar participar conosco em algum dos nossos grupos de estudo, no WhatsApp ou no Telegram, você é o nosso convidado. Escreva-nos e-mail, fabio73b@gmail.com. E uma novidade, nós estamos realizando serviços aos Shabbatot. Fazemos o chamado Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat às sextas-feiras a partir das 20 horas, e aos sábados das 10 ao meio-dia, que é o serviço da manhã, chamado de serviço de Shaharit, com orações, leitura das escrituras. Utilizamos sim o Sidur, o livro de orações, é muito importante, aqueles que não conhecem passam a conhecer. Buscamos ardentemente a presença do Eterno. E das 14 às 17 horas, mais orações no serviço de Minha, e fazemos, basicamente em todo o serviço, o estudo da Torá. Então, se você quiser participar conosco também, você é o nosso convidado. Então, escreva nos e-mail, fabio73b@gmail.com. Fazemos pelo Skype em reuniões privadas. O Skype suporta até 50 pessoas, então nós temos mais vagas lá. Ok? Estão todos convidados, mas mandem mensagem para nós, vamos conversar um pouquinho, eu explico um pouco mais de detalhes sobre o serviço e você participa conosco. Pode participar na sexta ou no sábado, num dia ou no outro. Fiquem à vontade, mas as pessoas precisam nos avisar para nós termos uma organização. Que o Eterno, mais uma vez,
possa vos abençoar. Voltaremos amanhã pela manhã, permitindo o Eterno, com a nossa mensagem 93. Acompanhem nesse canal, deixe o seu like, coloque e passe essa mensagem para outras pessoas. Se você deseja também nos ajudar financeiramente, nós precisamos e muito. Se você também quer nos ajudar espiritualmente, nós precisamos e muito. Escreva-nos para o nosso e-mail novamente, fabio73b@gmail.com. Eu agradeço muitíssimo a todos vocês e que os irmãos possam ter aproveitado estas mensagens, que o Eterno possa ter falado aos vossos corações e que o Eterno, claro, Ele encontre em nós um coração agradável para receber a sua palavra. O Eterno não faz absolutamente nada com violência, irmãos. Ele não derruba portas, o Eterno não destrói casas, o Eterno não destrói o nosso corpo, não é? A Ruach HaKodesh, ela é mansa, ela é dócil. Cabe a nós, como Yeshua disse, eis que bato a porta. Por quê? Porque Ele quer cear conosco. É isso que Yeshua quer. Muito obrigado, queridos. Que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach Todarabá. E que o Eterno possa fazer valer as suas brachot sobre a vida de todos vocês. Que o Eterno possa vos abençoar, curar todo o mal, toda a aflição, tudo aquilo que não provém de Hakadosh Baruch Hu, toda seta maligna, arma do inferno contra vós. Que o Eterno possa fazer novas todas as coisas, é o que nós pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Voltamos amanhã. Muito obrigado. Shalom, shalom.